Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre View Layers no Blender 2.8. As View Layers, para quem não sabe, são as antigas Render Layers do Blender 2.79, né? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer esse tipo de configuração aqui no Compositing, né? Então eu tenho separado aqui, através do uso das View Layers, né? Eu tenho uma view layer da sombra, da Suzanne e do fundo. Então vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de configuração para que após o render vocês tenham mais liberdade de fazer ajuste em cada um dessas view layers, né? Então vamos começar aqui. Eu tenho essa cena simples aqui com a Suzanne, duas luzes e um fundo, né? Então, para começar a utilizar as View Layers, a gente precisa criar collections para organizar tudo isso, né? Então, a primeira collection eu vou criar para a Suzanne, né? Então, eu vou selecionar a Suzanne, apertar M, New Collection, e vou renomear para Suzanne. Depois eu vou criar uma para o fundo, que eu vou selecionar o fundo e a câmera. New Collection, fundo. E uma última collection para as luzes, né? Então imagine que a gente está criando essas collections com uma cena bem simples, mas, por exemplo, poderia ser um personagem e um fundo e um cenário complexo no fundo, né? Para fazer esse mesmo tipo de composição e ter o controle separado do personagem e do fundo, né? Então, aqui sobrou uma collection, que é a collection que já vem criada, né? Então, a gente pode deletar essa collection, delete hierarchy. Então, agora a gente pode entrar aqui no modo de render. Eu vou apertar aqui Ctrl B para selecionar esse render border, né? E renderizar somente aqui a área da câmera, né? Se eu quiser desabilitar esse render border, é só fazer a mesma coisa do lado de fora aqui da câmera, apertando Ctrl B e fazendo o box aqui do lado de fora da câmera. Então eu vou começar aqui configurando as view layers, né? E a gente vai habilitar aqui alguns botões no Outliner. Então clicando nesse funil, a gente tem esse botão aqui dessa setinha. Esse botão nada mais é do que a mesma coisa que eu clicar com o botão direito numa collection, vir em View Layer, e aqui a gente tem todas as opções das View Layers, né? Então, se eu clicar nessa setinha aqui, eu vou estar ativando, na verdade, essa opção aqui, ó, Set Indirect Only. E aqui é só um atalho para setar isso de forma mais rápida, né? Então vocês podem ver que quando eu clico nela, a Suzanne é desabilitada e fica só a sombra dela e o fundo, né? A gente não quer isso, na verdade, a gente vai separar a sombra, né, também. Então, basicamente aqui, a gente vai começar, na verdade, a setar aqui as view layers, né? Essa aqui é a view layer também que já vem, né? É a principal aqui, a default, né? Que já vem. E a gente vai criar novas view layers agora. Então, para criar uma nova view layer, a gente só precisa clicar nesse botão aqui. E agora a gente tem uma nova view layer. Está ali o nome, ó, viewlayer.001. E a gente vai setar, primeiramente, a view layer da Suzanne. Então, se eu clicar aqui no fundo, ó, na collection do fundo, a gente tem 3 collections, ó. Eu vou clicar em Set Indirect Only. E vocês podem ver que o fundo desapareceu e ficou só a Suzanne, né? Mas vocês também podem perceber que a cor do fundo ela está sendo projetada de forma indireta, né? Com o rebatimento da luz e está sendo rebatida aqui na cor da Suzanne, né? Então a gente tem aquela cor avermelhada aqui do fundo, né?
Se eu, por exemplo, somente desabilitasse o fundo, né, clicando aqui no fundo e apertando E, eu desabilito o fundo, né, mas eu não tenho a influência da cor do fundo na Suzane aqui. E agora não é isso que a gente quer, né? Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, eu vou vir em View Layer e vou habilitar novamente para voltar ao fundo ali. E eu vou clicar no botão aqui de Indirect Only. Outra coisa que a gente tem que configurar aqui, a gente vem na aba de Render, em Filme, eu vou habilitar a opção aqui de Transparente para a gente renderizar aqui o fundo transparente e fazer a composição depois. Então, eu vou criar mais uma View Layer agora, que vai ser o fundo. E agora no fundo eu vou desabilitar a Suzane, né? Então, só clicar na Suzane e apertar a tecla E no teclado. Então, aqui a gente tem o fundo, né? Como eu disse, é uma cor sólida, bem simples, mas imagine que vocês estejam usando isso em um cenário, uma ilustração de vocês, né? Então, poderia ser um cenário bem complexo aqui e a gente está separando o personagem do fundo, por exemplo. Então, agora a gente tem duas render layers, uma da Suzane e uma do fundo. E agora a gente precisa criar mais uma que seria a sombra, né? Então eu vou criar mais um plano aqui. Eu vou escalonar ele apertando S e 2 para dobrar o tamanho dele, né? E agora vindo no preview de render novamente, eu vou vir aqui na aba do Object, em Visibility, e eu vou ligar o Shadow Catcher. Essa opção aqui, ela faz com que os objetos fiquem transparentes e capturem somente a sombra dos objetos, né? Então, ele também ficou em uma collection, ficou numa solta, né? Não ficou em collection nenhuma. Então, vou selecionar o plano aqui, apertar M e vou criar mais uma collection aqui para ser a sombra, né? Então, agora a gente tem 4 collections. Agora a gente pode revisar aqui o que está acontecendo, né? Se eu vier na Suzane, a gente pode ver que o plano que a gente criou, ele não está configurado, né? Então a gente precisa configurar aqui e a gente vai desabilitar ele também, né? Então vou clicar em sombra e apertar E para dar o exclude da sombra nessa view layer, né? Essa é a view layer da Suzane. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa no fundo, né? Como a gente adicionou o plano depois, a sombra, né, o plano da sombra, ele não está configurado aqui nas nossas view layers. Então, novamente aqui eu vou excluir ele dessa view layer, apertando E. E agora eu vou criar a nossa última view layer, que vai ser a sombra. A sombra a gente vai clicar na Suzane e vai ligar aqui o Indirect Only, né? Porque a gente quer que tenha a influência da sombra nessa view layer, né? E o fundo, a gente vai excluir o fundo, porque a gente quer que somente funcione nessa view layer a collection da sombra, né? Então o fundo eu posso clicar nele e excluir ele também dessa collection, dessa view layer. Então eu vou apertar E agora a gente tem aqui a nossa sombra separada, né? Então agora é só renderizar tudo isso e fazer a composição desses elementos aqui dentro do Compositing. Então vou apertar aqui F12 para renderizar os elementos, né? Ele vai sair aqui o render completo, né? Com tudo, com todas as view layers, né? Que é esse view layer padrão que vem, né? Mas eu não costumo deletar ele, mas eu costumo, quando eu não vou usar, é claro, né? Eu venho aqui nessa aba e aí aqui eu posso selecionar qualquer uma dos view layers e desabilitar ele do render, né? Então eu vou desabilitar esse view layer padrão e agora ele não vai mais ser renderizado aqui na sequência de renders, né? Então aqui renderizando novamente vai sair todos os elementos separados agora.
Então agora que a gente tem todos os elementos renderizados, a gente pode vir aqui na aba de Compositing e começar a juntar esses elementos. Então vou clicar aqui em Use Nodes, eu vou também habilitar aqui o Image Editor e eu vou vir clicar no ícone da imagem e vou setar aqui para Viewer. Aqui eu vou criar um Viewer Node também. Como eu estou com o add-on, esse add-on aqui, o Node Wrangler, ele tem diversas funções que ajudam aqui a trabalhar com os nodes, tanto no Shader Editor quanto no Compositing, né? Então, se eu der um Ctrl Shift Click, ele já vai criar o Viewer Node, né? E aqui, ó, nessa Render Layer, né, eu posso selecionar as Render Layers que a gente renderizou. Eu vou desligar aqui o Backdrop, né, porque eu vou usar no Image Viewer aqui, né? Então, a gente pode ter o preview aqui da nossa View Layer da Suzane, por exemplo, né? Para criar uma nova Render Layer, eu posso duplicar isso ou posso apertar Shift A, Input, Render Layers. E agora aqui eu posso selecionar, por exemplo, a sombra da Suzane, né? E agora eu consigo juntar esses dois elementos usando o Alpha Over. Eu aperto Shift A de novo, eu venho em Color, Alpha Over. E se eu soltar aqui em cima de uma dessas linhas, ó, ele já vai conectar. Então, se eu plugar aqui a sombra embaixo, né, ela vai estar por cima ali da Suzane, né? Então, eu tenho que inverter a ordem aqui e agora ela fica por trás ali. Então, agora a gente tem basicamente o controle aqui separadamente, né, dessas duas render layers. Eu poderia botar aqui, por exemplo, um RGB Curves, ajustar o contraste da Suzane, ou até botar uma cor diferente nela. E eu tenho mais liberdade para trabalhar o render desses elementos separadamente, né? Aqui eu poderia também ajustar a opacidade aqui, né, o fator. E agora a gente vai adicionar também o nosso fundo aqui. Eu vou duplicar com Shift D e vou mudar aqui para fundo. Duplicar aqui também o Alpha Over e eu vou plugar aqui em cima, né? E aí a gente tem todos os nossos elementos separados aqui. A sombra, a Suzane e o fundo. E se eu apertar aqui, eu tenho um preview de todos, né? Sempre é importante não se esquecer, né, de plugar aqui no Compositing, né, para quando forem fazer um render final, sair a imagem, essa imagem, toda a composição que vocês trabalharam aqui, sair na imagem final aqui, né? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.